essas questões relacionadas ao narcisismo. Vamos à última questão, que envolve as rupturas nos relacionamentos. Por quê? O casamento acontece no capítulo 3. Claro que eu estou aqui, gente, resumindo um texto longo. Por exemplo, eu trabalhei bastante no capítulo 4, não foi o caso aqui. No capítulo 3, que é maravilhoso, onde acontece a cerimônia, e existem coisas maravilhosas na cerimônia, aspectos assim tremendos, mas não há tempo de trabalhar todas as questões de Cântico dos Cânticos. Então eu estou aqui escolhendo blocos dentro do livro. Olha só, estamos aqui num momento maravilhoso, né? O casamento aconteceu no capítulo 3. Ele soube esperar até mesmo o momento correto para a concretização deste casamento. Ainda houve um processo e houve paciência. Foi muito legal o que aconteceu no capítulo 4. Não vou entrar em detalhes, mas no capítulo 5 nós temos não apenas a consumação desse casamento, no aspecto assim do passar que nós trabalhamos no Gênesis, o encontro, o clímax, o encontro dos corpos em Gênesis, mas agora acontece uma coisa interessante. Olha só, ela diz: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, com o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Claro, aqui já houve, de fato, nesse momento, já uma referência ao clímax deste amor responsável, que foi trabalhado nessa dimensão. Mas aí, está tudo muito bom, maravilhoso, só que acontece um detalhe interessante. Nós vamos agora observar a primeira ruptura, a primeira crise neste relacionamento, porque até então nós temos um livro que se desenrola com algumas questões, mas não há até agora uma crise significativa nesse relacionamento, nem durante o namoro, nem durante a amizade, o namoro, o noivado e tal. Agora sim nós vamos ter uma crise muito forte, e aí vocês precisam lembrar daquele bloco, o primeiro bloco do sábado, onde nós trabalhamos o capítulo 2, versículo 16. O meu amado é meu e eu sou dele. E eu mostrei para vocês que a construção hebraica é um pouquinho diferente dessa tradução da língua portuguesa. Vocês lembram qual a diferença na língua hebraica, que é a língua original de Cântico dos Cânticos, de todo o Antigo Testamento? Qual a diferença? Quem é que lembra? Exatamente, né? Por favor, vamos lá, Débora. O meu amado e eu sou para ele. Exatamente. No hebraico não é a ideia, ele é meu, ela é minha. Não é essa a ideia. Nós temos uma partícula, uma consoante, que é o lamet, e eu mostrei para vocês o lamet, que é exatamente esse sentido. O meu amado é para mim, eu sou para ele. Não é que ele é meu, ele é minha. Não é isso. Até porque se fosse isso, nós estaríamos diante de um problema, porque a palavra que fundamenta todo o livro de Cântico dos Cânticos, que é a Havá, a palavra amor, significa doar-se, e não posse, né? Mas enfim, continuando, até então, lembre-se desse versículo. Vai acontecer uma coisa aqui com relação a esse versículo, uma coisa muito interessante, mas depois a gente chega lá, mas hoje aqui, capítulo 5. Então está tudo muito bom, uma maravilha, né? Assim, houve realmente um processo de intimidade que foi desenvolvido e tal, e lembrando que em alguns momentos a palavra ahavá, ela aparece em uma situação muito interessante, que ela vai afirmar no capítulo 5, versículo 8. Olha o que ela diz no início. Primeiro ela diz: eu estava quase dormindo, versículo 2, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Gente, até então é só alegria, rasgação de seda do Espírito Santo. Mas o que acontece? Olha o que ela vai afirmar: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujar de novo? Gente, isso aqui deu um problema.
Meu Deus, como nos diz Newton David. Meu Deus, isso aqui deu um problema gravíssimo. Porque, gente, olha que interessante. Ela vai afirmar no versículo 8 que ela adoeceu de amor, porque o meu amado pôs a mão, versículo 4, por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fura. Opa, agora vem a primeira crise. Que bom que apareceu. Isso é sinal, gente, de saúde no relacionamento, porque a intimidade é esse caminho. Queridos, eu defendo uma ideia há anos. Quando eu me deparo com rupturas nos relacionamentos, eu não concluo no primeiro momento que o relacionamento foi um erro, mesmo quando há um término de um namoro, por exemplo, mesmo quando uma amizade se esfria, eu não concluo com isso. Não, isso foi do diabo, gente, isso aqui foi do diabo, porque não terminou no altar. É isso que os pastores pregam hoje, a grande maioria. Não terminou no altar, meu irmão, prova que você é um carnal. Viu, meu irmão, o que você fez? A sua amizade enfraqueceu porque ela não era do Espírito Santo, faltou. Eu não penso assim, vou explicar o porquê nesse texto. Vai acontecer agora uma ruptura significativa. Ela abriu a porta, o cara já não estava lá. E sabe o que vai acontecer? Você vai gravar duas expressões importantes. Você vai encontrar o incenso nesse texto, ao longo do capítulo 3, versículo 6, e até o capítulo 5, versículo 1. Você vai encontrar uma referência cultica, que era a ideia do incenso, que era uma resina coberta assim de uma poeira esbranquiçada. E você vai encontrar também a mirra, que são referências culticas. Por quê? O incenso, por exemplo, era um dos ingredientes do óleo santo. É só você ler Êxodo, capítulo 30, versículo 34. E aí você vai encontrar a mirra também, que é uma referência também ao sagrado, uma referência ao sagrado. Eram ingredientes que, quando eram mencionados no Antigo Testamento, trazia a ideia do sagrado. Ou seja, por que isso é relevante? Vou dizer o que ela adoeceu de amor. Aquelas pessoas que afirmam que não, quem ama não sofre, isso não é bíblico, gente. Me desculpe, isso não é bíblico. Pastor, mas eu ouvi isso no filme. Muito bem, parabéns para você, mas não é bíblico, né? Pastor, quem ama não abre feridas. Eu assisti, pastor, um seriado mexicano. Eu quero dizer o seguinte: não funciona na Bíblia. Provérbios 27 diz: leais são as feridas abertas pelo que ama. Quem ama também abre feridas. Os pais abrem feridas no coração dos filhos, muitas vezes de diversas formas, mas quando a lealdade, essa ferida não é para a morte, é para a cura, para a restauração. Agora, só que muitas vezes temos essas ilusões. Leia Provérbios 27, se você vai encontrar: não, é porque quem ama também abre feridas. Leais são as feridas abertas pelo que ama. Ela disse que adoeceu. Esse episódio, que você pode imaginar que é um episódio bobo talvez para você, mas esse casal vem de uma caminhada maravilhosa. Aí de repente aconteceu um episódio, e ela disse: eu adoeci de amor, versículo 8. E aqui é um uso adverbial, rolat ahava, eu estou doente de amor. Quem ama adoece algumas vezes. É uma doença para cura, é uma doença para restauração. Nosso coração é partido muitas vezes, e vou mostrar para vocês princípios para restaurar isso. Se você quiser segui-los, Deus vai te abençoar muito, porque agora aconteceu um episódio. Se fosse em nossos dias, e eu até fico imaginando alguns tentando resolver esse drama. E já imaginou essa mulher contratando um advogado de primeira qualidade? Olha, eu sou advogado da princesa,
Estou aqui representando a princesa, e a minha defesa é simples: esse homem é imaturo. Que homem é esse que não tem paciência? Ele chega da rua, provavelmente nos aposentos mais íntimos, claro, porque eles estão no contexto do palácio, e aí, por isso que a falência está batendo. Claro, gente, porque tinha serviçais, tinham pessoas que trabalhavam de confiança, de forma muito mais próxima do rei e da princesa. Aí o que acontece? O advogado poderia fazer a seguinte defesa: esse homem é imaturo. Todo homem é imaturo. Olha só, já tirei a túnica. Ela está falando uma coisa séria. Ela já estava pronta para dormir, já tirei a túnica. Terei que vestir de novo, já lavei os pés, terei que sujar de novo. E a minha defesa é o seguinte: ela foi abrir a porta, reclamou, mas foi abrir. Aí eu fico imaginando ele também contratando um advogado. Aí o relacionamento se transforma num tribunal. Eu até brinco que tem relacionamento que não é estéril, é histórico, porque ele faz a ficha criminal do outro. Aí vai puxando a ficha. Aí o advogado diz: não, eu quero fazer a minha defesa. Que mulher é essa, gente? Que fica, olha, depois de tanta rasgação de seda, um casamento lindo. Que casamento? Você lembra da pregação, né? Um dia um rapaz falou: pastor, sabe como é que eu resolvo minhas crises de casamento? Eu falei: não, eu entrego o DVD do casamento. Rapaz, isso não vai funcionar. Eu falei: isso tem limite. Ele falou: não, pastor, sempre funcionou. Eu falei: meu irmão, isso não vai funcionar. Aí eu coloco, pastor, e eu faço mais, eu edito. Eu coloco, por exemplo, as músicas que ela mais gosta. Rapaz, isso não vai funcionar. Pastor, eu faço uma coletânea. E no caso desse casal, era uma coletânea sertaneja. Deus é misericordioso. Você recebeu o DVD, né? Meu amor, eu sei que eu errei, mas estou no DVD. Não, eu aprendi a dizer a minha gente. Se fosse a Paula Fernandes, tudo bem. Mas olha só, ela adoeceu. Ela adoeceu de amor. Ela disse: eu estou doente de amor. Aí o advogado poderia defender esse homem. Gente, esse homem chega cansado. Olha aqui a cabeça coberta de orvalho, gente. A minha cabeça está encharcada. Custava essa mulher abrir essa porta, cara. Depois de tanto amor, tanto carinho, agora você não quis abrir. Eu estou defendendo esse homem, coitado. O homem está cansado, cabeça encharcada. Você fica aí com frescura de princesa. O que é isso? Que absurdo é esse? Eu fico imaginando esse relacionamento se transformando num tribunal. Eu não quero fazer defesa, nem procurar heróis ou vilões. Quero dizer que houve uma ruptura. Esse cara ficou chateado. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Vou dizer algo para vocês: quem ama precisa lidar com a partida algumas vezes. Versículo 6. Eu abri, mas o meu amado se fora. Algumas partidas acontecerão. Pode ser até a partida que acontece da cama para o sofá, é uma partida. Você pode, inclusive, partir sem partir. Se ficar no mesmo lugar, no mesmo leito, mas ocorreu uma partida. E aí, quem ama precisa lidar com partidas e não só com chegadas. Quem ama precisa lidar com tristeza. Ela diz: ó mulheres de Jerusalém. Olha o que diz o versículo 6, desculpe. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Quem ama fica triste também. Muitas vezes os pais ficam tristes com a vida dos filhos. A tristeza faz parte, até mesmo do projeto de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz? A tristeza pelo pecado produz vida. Eu não posso demonizar a tristeza faz parte. E quem ama precisará lidar com tristeza. Gente que só sabe lidar com sorriso, com alegria, não vai entender o que é ravar. Quem ama tem que aprender a lidar com partidas, com tristezas. E quem ama tem que correr riscos. Olha o que essa mulher fez. As sentinelas me encontraram quando fazia a ronda na cidade. Gente, ela sai com um manto correndo na cidade, no palácio. Bem, ela podia ser confundida com as garotas de programa da época. Ou mais provavelmente, segundo os comentaristas, eu não vou entrar nessa discussão, para mim não importa muito, mas provavelmente ela foi confundida com uma ladra. Com uma ladra. E aí, gente, é bordoada. Olha o que o texto diz. As sentinelas me encontraram enquanto fazia a ronda na cidade, bateram, feriram
e tomaram meu manto, as sentinelas dos muros. Ela levou bordoada, ela levou uma pisa, correu risco, porque quem ama se expõe às vezes, muitas vezes. Quem ama, a cruz de Cristo não é lugar de esconde-esconde. Eu sei que os nossos sermões todos apontam para isso. Ah, se esconda, meu irmão, atrás da cruz. Eu não vejo isso, até porque para mim quem esconde é a carne. A cruz nos expõe. Amar é um caminho de exposição, só que muitas vezes nós não queremos isso. Só que quando você é exposto, você corre riscos. Claro que você corre riscos. Como disse C.S. Lewis, amar é correr riscos, porque não é um investimento em empresa. Eu não gosto muito daquela ideia que o pessoal fica substituindo linguagem bíblica por linguagem empresarial. Eu tenho medo disso, gente, porque eu não sei se as pessoas estão entendendo. Chega uma pessoa no público: meu irmão, você precisa investir na sua família. Eu concordo, só que esse investimento é um pouquinho diferente do investimento na empresa. Já imaginou uma mãe: olha, pastor, eu estou retirando o investimento do meu filho, cansei, vou deixar de orar por esse moleque. Desisti. É um moleque que só dá prejuízo, só dá aborrecimento, nós decidimos retirar o investimento. Não é assim, gente. Você não chega num casamento, tem gente que acha que está fazendo isso. Olha, cansei de investir, esse negócio está dando prejuízo, eu vou partir para outro, para ver se dá uma cozinha aí e tal. Olha, eu acho que se eu partir para outro investimento, isso aí vai dar um lucro, gente. Não é assim, gente. Não é assim. Essa mulher correu riscos. Os guardas da cidade confundiram a jovem rainha com uma criminosa. A jovem rainha, porque já houve casamento. A jovem rainha com uma criminosa e levou bordoada. Quem ama corre riscos. Quem não quer correr riscos, como disse C.S. Lewis, não ame. Porque você ter o coração partido muitas vezes. E isso não significa que o casamento foi um erro. Isso não significa que a amizade foi um erro. Isso não significa que você deve romper necessariamente. E não significa também que tudo o que foi construído deve ser abandonado. E aí o que acontece? O problema é que, diante disso, tem outra questão que eu queria destacar para vocês. Quem ama precisa lidar com algumas respostas que não serão respondidas. Eu abri, mas o meu amado se foi. O meu amado já havia partido. Procurei, mas não encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. Quem ama tem que ficar sem algumas respostas. Nem sempre você vai ter todas as respostas. E olha que tem gente chata. Tem gente que na hora da discussão, gente, fica perguntando coisas que não deve ser perguntado. O pau está comigo, meu amor, mas me fale, você me ama. Gente, é a hora errada. Um amigo meu falou: pastor, eu perguntei, ela pegou a caneca, me atirou. Eu falei: é claro, cara. Concluí que ela não me ama. Eu falei: querido, você concluiu de forma equivocada. Pastor, mas eu perguntei. Eu falei: amor, você me ama? Ela falou assim: ama. Pegou a caneca, você vai ver, meu amor. Ele atirou. Ele disse: pastor, se eu não afasta, eu não estaria hoje, eu estaria na glória já. Mas foi por pouco. Eu falei: eu acho é pouco, cara. Eu acho é bom, cara. Para você aprender que quem ama tem que ficar sem resposta em alguns momentos. E às vezes algumas questões não serão respondidas na hora. Tem gente que quer tudo na lata, assim: não, eu te amo, me responda. Tem gente que não quer. Ela ficou sem resposta, ficou chamando e o cara caiu fora. Só que é o seguinte: quem ama também entende uma coisa: se eu amo, eu vou me doar além do meu orgulho. Por quê? Sabe o que ela fez, gente? Ela ficou desesperada. Ela falou: ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Que dirão a ele? Digam que eu estou doente de amor. Aí as mulheres ficaram indignadas, as princesinhas de Jerusalém. O que a gente tem a ver com isso? Elas falaram o seguinte: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó você, das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, para você nos obrigar a tal promessa? Ah, gente, mas ela falou assim: pode ir atrás desse homem, me ajuda. Aconteceu um probleminha, uma ruptura. E aí, por falar em ruptura, Felipe, já respondendo, nós vamos agora dizer o que essa mulher fez, que princípio bíblico que ela chegou para restaurar. Mas antes, respondendo a pergunta do Felipe, a pergunta do Felipe foi a seguinte: quando o namoro termina, por exemplo, significa necessariamente que foi um grande erro? Para mim não.
A gente cresce com os relacionamentos. Até porque eu vou ter que entrar numa neura, né? Poxa, tudo que tem propósito traz crescimento. Agora, o que não tem propósito cai no vazio. Mas quando há propósito, nós vamos crescer. Eu louvo ao nome do Senhor pelos relacionamentos que eu tive, que não deram certo, mas que não foram do capeta. Eu me lembro que eu aprendi a orar mesmo com a menina que eu namorei. Eu namorei essa menina e tal, não era muito chegada a oração. Eu estava até no seminário, mas aquele negócio, era assim e tal, aquele negócio de seminário. Seminário é o seguinte, gente, o último dia de aula do seminário, dependendo do seminário, claro, né? E aí, um amigo meu respondeu o seguinte: um pastor perguntou: o que vocês sonham daqui para frente que são formados? Eu quero ler a Bíblia. Que uma coisa que eu não li ao longo do seminário foi a Bíblia. Então, eu estava lá no meu seminário, comecei a orar e tudo, e comecei a namorar com a menina. E ela não morava em Brasília. Aí, gente, a primeira vez que eu fui encontrar com ela, eu não tinha nem 18, estava completando ali 18 anos e tudo, mas eu estava no seminário muito cedo, e eu fui encontrar com ela. O que eu pensei? Gente, mas vou namorar assim, não vai ser pouco não. Beleza. Cheguei lá, feliz, disse: eu aqui em outro estado, meu amigo. E o pai dela me recebeu, a mãe falou: não, aquelas intenções, aquela coisa toda. E aí o Jó fala as coisas mais lindas. Eu falei as coisas mais lindas das minhas intenções. Mas eu queria primeiro beijar. Beijar, abraçar. Falei: beleza, namoro bom, viu? Só que é o seguinte, ela falou assim para mim: olha, não, ok, nós vamos. Então oficializou com a minha família, falou: não, tá tudo certo. Tudo bem, vamos namorar, tal. Só que o namoro implica em muitas faces. Eu falei: não, já sei de todas elas. Vamos começar com esse negócio. Senão é o seguinte: a gente vai namorar, mas eu quero também que a gente ore. Eu falei: não vai ser aquelas orações: Senhor, abençoe esse namoro, depois beija, depois Senhor, tome em tuas mãos, meu pai e tal. Não, é orar de verdade. Eu falei: não, mas eu oro, não, é orar de verdade. Aí um dia eu estava namorando com ela, já lá, fiquei uns dias lá nesse estado. Eu disse: olha, hoje tem vigília. Eu falei: mas assim, uma vigília até que hora? Não, é vigília mesmo. Lá fui eu para a vigília. Gente, esse negócio não acabava. E clamando, eu falei: meu Deus do céu, que coisa longa, gente, eu sou presbiteriano, esse negócio. E eu ali, aquele negócio, aquela oração, né, devagar, tal. Eu falei: não, isso é oração. E eu falei: não quero mais orar. E tinha um sofá, eu falei: eu vou esconder atrás do sofá. Ninguém vai ver, eu vou dormir, depois eu acordo. Gente, eu deitei atrás do sofá e falei assim: vou dormir. Deus levantou uma mulher de oração, uma senhora que foi me encontrar lá atrás do sofá. Pode levantar. Ele, gente, me deu uma palavra. Olha, foi um negócio muito presteriano, mas vou dizer uma coisa, mas foi que me deu uma palavra profética. Não vou dar detalhes aqui, mas enfim. Não posso, mas é o seguinte: foi uma palavra que eu arrepiei. E aí, eu acordei, literalmente, em todos os aspectos. E aquela menina falou: nosso namoro é assim, tem carinho, mas tem muita oração e muita unção, porque não pode faltar mirra no relacionamento. Eles tiveram um atrito, mas ele deixou mirra na maçã. A mirra é o símbolo do sagrado. Mesmo quando a ruptura, mesmo quando a ruptura, Deus abençoe, mesmo quando a ruptura, você tem que deixar mirra. O problema é que tem namoro que não tem mais mirra, tem amizade que não tem mais mirra. Ele saiu, mas ele deixou mirra na maçaneta. Ele disse: minhas mãos estão todas, meus dedos estão todos cheios de mirra, porque ele deixou mirra. É um sinal ainda sagrado no nosso relacionamento. Agora, eu aprendi a orar com essa menina. E eu me lembro uma vez, eu terminei um namoro, porque a gente só ora geralmente no início de namoro. Durante ninguém ora mais, é só aperta e beija, e no final um olha para o outro. E eu comecei a mudar isso na minha vida, quando eu estava lutando, porque eu tinha propósito, mas estava sofrendo. Comecei a tratar as minhas feridas, minhas mágoas. Eu descobri que meus relacionamentos precisavam de cura. Foi quando eu fui tratado pelos pastores que Deus levantou na época da minha vida, os pastores que Deus usou para minha cura, o pastor Alcides Martins Júnior,
pastor Adail, que foram os pastores que me acompanharam. Muitas águas foram colocadas diante de muitas sessões de aconselhamento. E aí, mas eu cresci em todos eles. Algumas amizades que eu desfrutei no passado, que foram efusiantes, maravilhosas, hoje algumas são frias. Quer dizer que tudo foi do capeta? Não. Existem ciclos da nossa vida. Deus está nos tratando em todos eles. Sabe o que eu acho? Que Jesus não transforma apenas o nosso futuro. Em Jesus, até o nosso passado se torna novo, porque a gente interpreta o nosso passado com o olhar de Jesus, da cruz. Só Jesus pode fazer isso, gente. Mas terapia também faz, pastor. Em certo sentido a terapia faz, mas Jesus, Ele consegue fazer novo até o nosso passado, porque você olha e você diz: Senhor, eu sei que o Senhor está dando a minha vida, me tratando. Eu sei que eu fiz coisas na época da minha vida. Eu até cheguei a trocar a namorada com um amigo meu. Eu já estava na igreja. Chamei um amigo meu, ele também na igreja. E eu que preguei para ele. Não foi isso, cara. Preguei para o cara, preguei em santidade e tal. Cheguei para ele, imaturo, até procurar ajuda. Eu cheguei para ele e falei assim: meu irmão, sua namorada é bonita. Ele falou: não, a sua também é. Eu falei: rapaz, não sei, esse negócio assim de ficar só com a menina só o tempo todo, isso é duro. Eu falei: rapaz, vamos trocar, cara. Fica um dia com a minha, eu fico com a sua. Rapaz, mas nós estamos na igreja. Eu falei: não, ninguém vai saber não, cara. Até isso, gente, até isso eu fiz. Ele saiu com a minha, eu saí com a dele. Depois nos encontramos, eu falei assim: rapaz, você gostou? Eu falei: rapaz, um beijo da sua, não era essas coisas não. Aí ele falou assim: vamos voltar então. Eu falei: vamos voltar, não deu certo. Até isso eu fiz, cara, na igreja. Aí depois eu fui me ferindo, me machucando pessoas, me machucando, deixando um rastro de responsabilidade. Mas hoje eu olho, Deus estava me tratando. Então, na minha visão, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que Jesus transforma e faz novo até o meu passado. Então eu creio que esses relacionamentos, eu preciso tirar lições dele, de todos eles, olhar para eles como um produto cumulativo de uma história que Deus está construindo na história de Jesus Cristo. Então eu não tenho muita neura com isso. Agora, quando eu olho para esse texto, houve uma coisinha que mudou a história, porque o que eu estou relatando aqui aconteceu algum tempo depois da noite de núpcias. Aí você vê uma cena que mostra a esposa recusando ao marido a entrada em seus aposentos, arrependendo-se de seu gesto, descobrindo que ele saiu e procurando. O problema é esse: nós não procuramos o outro. E é aí que muitos namoros terminam, muitas amizades terminam. Ela fez uma coisa que nós não fazemos, ela procurou. Alguém tem que ir atrás, porque às vezes o outro vai para o jardim. Onde é que esse homem estava? O texto diz: o meu amado desceu ao seu jardim. O homem ficou emburrado, foi para o jardim. O que a gente faz quando o outro vai para o jardim? Tem gente que deixa lá. Ele quer ficar no jardim, o problema dele, não é verdade? Deixa ele lá, né? O amigo foi para o jardim, que ele fique lá no jardim dele, que ele durma com as orquídeas. Tem gente que diz: pastor, meu namoro terminou porque nós éramos incompatíveis. Grandes coisas, nós somos incompatíveis por natureza, gente. Todos nós temos histórias diferenciadas, alguns atritos, mas quando há intimidade verdadeira, a gente procura, a gente liga, a gente volta de novo a ocupar o mesmo lugar no coração do outro. Quem sabe até um lugarzinho melhor, sabe por quê? Porque a gente amadurece. O problema é que a gente não procura. A Terila Abramov, que é uma judia, ela diz isso em um de seus livros: a maioria dos relacionamentos termina não por incompatibilidade, mas pela incapacidade de se fazer ajustes. As pessoas não querem fazer ajustes. Só falta evangélico me falar: hoje, pastor, meu signo me batia com o dedo. Pela madrugada, eu sou de Capricórnio, pastor, ele era de Leão. Gente, pela madrugada, isso não dá, velho. Porque eu era... Gente, deixa eu falar, tem que ir atrás. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu terminei um namoro, uma época, orei. Gente, eu fico imaginando Timóteo, talvez todas as vezes namorados vão assistir isso, cara, eu estou no salão. Mas o que acontece?
Eu namorei com uma menina e no dia do término eu resolvi orar. Eu disse, orar? Mas por que não? Agora que termina, mas tem que orar só quando começa? Não, eu quero te abençoar, eu quero que você me abençoe. Aí eu orei, ela não aceitou muito, achou que esquisito terminar orando. Orei. Só que tem um detalhe. Um amigo meu que procurou falou, rapaz, você terminou meu? Eu falei, terminei. De certeza. Eu já sabia onde ele queria chegar, de certeza. Não tem volta? Eu falei, não tem. Já orei, eu falei, já orei. Rapaz, eu era doido por essa menina. Eu falei, cara, que amiga. Não, mas eu contigo o negócio. Não, meu irmão, tudo bem, já terminei, está terminado. Mas o que você me diz dela? Eu rasguei elogios, porque a menina era maravilhosa. Falei que era um menino de caráter, e era mesmo, menina maravilhosa, de Deus, assim. Falei, não deu certo, porque, assim, eu não sentia a confirmação do próprio. Cresci, foi benção, mas teve um momento que eu vi que não tinha como mais. Se eu continuasse com ela, eu ia perder o propósito que eu comecei, um propósito bacana, e não está legal. Eu acho que se eu avançar agora, eu vou sem propósito. Posso ficar até 2, 10 anos, mas eu não quero. Eu vou feri-la, vou me ferir. Mas ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele foi falar isso para ela. Na conquista, entregou flor, falou assim, olha, eu queria dizer, inclusive, que o Júlio falou que você é maravilhoso. Ah, falou? Gente, essa mulher me ligou brava. Eu quero saber, se eu sou tudo isso, por que você não está comigo? Agora eu pergunto, por causa de um treino eu tenho que difamar a pessoa da igreja? Olha, isso são picareta, isso beija mal, você não tem noção, isso tem chulé. Tem gente, olha, aquele homem tem um bafo, ninguém aguenta. Mas por que eu tenho que difamar a pessoa? Não, ela tem uma mãe insuportável. Não, minha avó então, nossa, o que é aquilo? Gente, por que nós temos essa ideia? Que um término significa que foi um grande erro e que eu devo difamar para sair por cima. Eu aprendi uma coisa, depois de alguns anos, não importa se você vai sair por baixo, por cima, saia sempre com a consciência limpa diante de Deus. Se você vai sair por cima, isso não importa. Bobagem, esse negócio de orgulho, nada disso. Sai limpo, sai honrado. Ah, mas se o outro me desonrar, ore, entregue isso a Deus. Mas o que essa mulher faz? Ela chega para ele, ela procura, ela vai atrás porque o outro estava no jardim. Minha ideia é a seguinte: antes de terminar um relacionamento, namoro, seja o que for, não, tem gente que se prepara para separar, mas não faz terapia para cura. Um dia uma menina falou, pastor, eu estou 6 meses me preparando para separação. Eu falei, vem cá, e quanto tempo você já está sendo tratada? Eu nunca fui tratada. Joia, hein? 6 meses se preparando para o término e nunca passou por um aconselhamento. É gente que termina casamento sem saber o que foi casamento. Só isso. Nunca soube. Tem gente terminando casamento em nossas igrejas, são idólatras. Idólatras dos próprios sentimentos, escravos do coração. Pessoas que precisam ser curadas. Colocar o casamento no devido lugar, que é a glória de Deus. Agora vai trabalhar no casal idólatra. Experimenta. Não é fácil não. É difícil. Agora, ela foi atrás e ela faz o seguinte. Olha o versículo 2. Você fala, pastor, eu já vi esse versículo. Eu também já vi, mas tem um negócio aqui diferente. Eu sou do meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Tem alguma coisa diferente? Olha lá o 2,16. Ou não tem nada? Tem uma coisa diferente aí. Alguém arrisca? Você fala, eu conheço o versículo, também conheço, a gente já leu. Tem uma coisa, não precisa ser em hebraico não. Versículo 2,16. Verso 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Agora olha lá. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E agora? Houve uma inversão. Por que, gente? Ninguém observou, deu a diferença. Gente, no versículo 2,16, o que ela diz? O meu amado é para mim, ou é meu? O que ela diz no 6,3? Eu sou para o meu amado. Por que a inversão? Porque no 2,16 ela fala, o meu amado é para mim e eu sou para ele, mas ela inverteu agora. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Por que ela inverteu? Vamos, gente. Vamos lá. Por que ela inverteu, gente? Vamos lá. Ela percebeu que ela precisava, sei lá, dar o primeiro passo. Um momento era de crise, gente. O que mais? Por que ela inverteu?
Pri falou, ela deu o primeiro passo, ela procurou e depois ela disse: amor, quero dizer o seguinte, houve uma ruptura, mas eu quero destacar, eu quero ressaltar a minha entrega a você, ou melhor, a minha doação, o meu arravá. Eu estou ressaltando isso. Ela não usa a mesma ordem do capítulo 2, ela inverte porque o momento é de crise. Quem está em crise precisa ter criatividade. Essa mulher teve, ela inverteu a ordem de um princípio, mantendo o mesmo princípio. Tem gente que diz: pastor, eu estou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, pastor, não muda nada. Eu falei: é por isso mesmo, minha filha. Você está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, há 20, 30, 10 anos. Será que não é hora de buscar criatividade sem abandonar o princípio? Ela não fez a inversão, mas mudou o princípio. O que vocês acham? Não, o princípio é o mesmo. Tem gente que não tem criatividade. Gente, quem ama não tem criatividade. Use o princípio que trabalhamos no primeiro dia, do pastor Paulo Soloca. Relacionamentos são como telas que podem ser repintadas. Repintem os relacionamentos. Usem novas cores. Gente, use combinações diferentes. Mas pastor, não tem o risco de abandonar o princípio? Não, se a moldura continuar a mesma. Moldura não é sinônimo de limitação. É como um quadro. A moldura é a bênção do sagrado. O que é casamento em hebraico? Kiddushim. O Kiddushim, que significa sagrado. E no caso do judaísmo, é o momento da bênção do rabino. Não é nem a cerimônia necessariamente, é o momento da bênção. Por isso que eu não aceito fotógrafo ficar me atrapalhando. Um dia eu parei no casamento, dei uma olhada para ele. Só não usei o taekwondo porque ficaria muito pesado, mas deu vontade. Nossos alunos de taekwondo deu vontade de dar um bandal de alguém. Pelo menos um bandal. Bandar é um chute assim, mais básico. Camarada, eu estou lá celebrando. No momento do casamento, está o fotógrafo. Levantou uma menina do cerimonial, foi arrumar a luvinha da menina, o outro fazendo assim, para foto. Eu falei: meu irmão, pode parar. Eu faço o casamento, depois você faz a sua parte, cara. Essa é a minha parte. Terminou o casamento, pastor, você me desculpa. Não, está desculpado, cara, mas ó, você fica fazendo a sua parte, eu faço a minha. Agora ficar, ei, para cá. E eu lá fazendo o casamento, cara. Eu falei: o que é isso, meu irmão? Pra cá, nós vamos aí. Fica pra cá, olha a foto e tal. Não dá, cara. Arruma a luvinha, não, o véu. Peraí, meu irmão. No judaísmo, o Kiddushim é a bênção. O momento mais importante é a mirra. Gente, não deixa a mirra acabar. Ele deixou mirra na maçaneta. Quando ela viu, foi um gesto assim: eu te amo, só que eu estou chateado. Quando que um casamento ainda tem cura? Quando há mirra. Quando o relacionamento tem cura? Quando se procura o outro. Quando que o relacionamento tem cura? Quando eu tenho criatividade. Tem gente que fala: pastor, toda vez que eu falo nesse assunto, a mulher fica brava, o homem vai para o jardim. Então não fale agora sobre o assunto, porque você está tirando o que você está vendo e você está atingindo o que você não está vendo. Tem uma ferida ali, não é possível. Tenha criatividade. Busque caminhos. Pastor, toda vez que que ela me provoca, eu fico irado, pastor, deu cabeçada no armário, deu soco. Meu irmão, então faça o seguinte, vou te dar uma dica. Tá? O seu jeito é assim: saia por um tempo, vá para o jardim. Aí tem que ir para o jardim, esfria a cabeça e volte. Busque caminhos. Tem gente que não consegue nem inverter a ordem de um verso da Bíblia. Fica no mesmo, na mesma batida. Quem ama faz isso que ela fez. As crises revelam que somos passíveis de adoecer de amor, porque ela adoeceu. A intimidade é um grande desafio para a maioria de nós, mas nunca deixará de ser um desafio para todos que se aventuram na fascinante jornada do amor. Há uma escritora, Judith Frost, ela escreveu um livro, Perdas Necessárias, e outros livros mais. Tem um livro dela sobre casamento. Ela diz o seguinte: o casamento pode ser o mais desgastante relacionamento da face da terra, mas pode ser o maior motor para o nosso crescimento.
Já viu alguns casais namorados? Aí ficam noivos. Pastor, esse homem é econômico. Nossa, que maravilha. Olha, nós só estamos conseguindo casar pela economia desse homem. Pastor, você acredita que a gente chega no fast food e o que a gente comia antes, ele fala, não, amor, nós vamos reduzir. Agora nós vamos reduzir por causa. Pastor, esse homem é lindo demais. Olha, um homem bonito, um homem maravilhoso, econômico. Pastor, esse homem é o administrador. E ele nunca fez administração, você acredita? Eu falei, não, o homem está administrando, a gente está economizando, Aí depois que casa, começam as rupturas, diz, pastor, que homem mão de vaca. Ninguém aguenta um homem desse, pastor. Um homem, olha, terrível, mas não era isso que a levou, inclusive, as núpcias. Não, mas agora, aí fala, pastor, que mulher alegre. Oh, mas, gente, é o que eu pedi, pastor, mulher que ri, sorri. Pastor, eu conto aquelas piadas que ninguém ri lá em casa, nem papai, nem mãe, ela ri. Tudo essa mulher ri, pastor, é uma coisa fantástica, sorri. E ela já, o jeito conto com ela sorrindo. Pastor, é o que eu pedi a Deus. Mulher, assim, meu moral, pastor, eu namorei cada mulher assim, fechada, umas mulheres esquisitas. Fala, meu irmão, mas então agora não, pastor, mulher alegre, feliz. Aí depois que casa, passa as rupturas, as primeiras, pastor, que mulher imatura, ri de tudo. Não, pastor, você acredita que às vezes eu estou contando uma coisa, ela está rindo. Aí eu falo, está rindo de quê? Não, meu amor, é meu jeito de quê? Está zombando da minha história? Falta mirra. O problema é que tem casal que não tem mais mirra. Se você apertar hoje na igreja evangélica, é bom não fazer isso, assim, do jeito que eu estou falando, tem que apertar de outro jeito, usar a criatividade. Tem casal que não faz um culto doméstico há muito tempo, gente, que não oram com os filhos, pelos filhos, que não conversam sobre assuntos espirituais. Na verdade, todo assunto é espiritual. A vida do outro é espiritual, o trabalho do outro é espiritual. Às vezes eu chego em casa, gente, chego de um dia pesado, o dia todo dando aula, tal, às vezes aconselhando, aí chego em casa, minha esposa vai contar uma luta que ela enfrentou no trabalho dela. Aí eu vou contar também uma dificuldade, mas naquele momento eu preciso ter atenção verdadeira, um relacionamento interessado. O outro sabe quando você está ouvindo, não está ouvindo coisa nenhuma. Só que a gente precisa buscar o outro no momento da ruptura. Você vai seguir esse caminho que a Judite está apontando. Ou vai ser um relacionamento desgastante ou maior da face da terra, ou vai ser um motor para o seu crescimento. Se você encarar isso como um motor para o seu crescimento, você pode desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia aponta. Há um padre, Henry Nouwen, teólogo católico, que diz o seguinte: morrer para o próximo significa parar de avaliá-lo e assim ficar livre para ser compassivo. A compaixão nunca coexiste com o julgamento, porque ele cria distância. A separação que nos impede de estar realmente com o outro. Eu li um livro recentemente, eu li, mas eu ainda não consegui digerir a riqueza dele. Mas esse livro mexeu muito comigo. Eu ainda estou pensativo. Eu não sei o que eu vou fazer com esse livro na minha vida. Eu li um livro, O Ritmo dos Monges, de um monge beneditino, Anselmo Green. Ele mexeu muito comigo, porque ele vai discutir sobre a liturgia das horas. Porque a tese desse monge é que os rituais deveriam criar relações. Os rituais em todas as áreas. E ele nos desafia a olhar para as horas e enxergá-las como liturgias de Deus. Aí ele fala o seguinte no livro: eu vou passar para vocês o ritmo de um monge, mas você que não é monge, relaxa, aplique o mesmo princípio da sua vida, mas faça a liturgia das horas, empreste significado a cada momento da sua vida, a cada momento do seu relacionamento. Faça disso um momento significativo. Eu não sei o que eu vou fazer ainda com esse livro na minha vida. Mexeu muito comigo esse livro, porque ele vai redefinir muita coisa que eu estou numa caminhada para tentar entender a riqueza do livro. É um livro pequenininho, barato, No Ritmo dos Monges. Eu estou olhando. Você sabia que esse livro me ajudou, por exemplo,
a melhorar o meu relacionamento com os meus filhos, a aproveitar melhor o tempo. Hoje, eu estou fazendo uma dinâmica com eles, assim, diferenciada. Eu estou cultuando a Deus nas minhas horas com os meus filhos, aproveitando cada momento, a liturgia das horas. Porque ele diz que a gente não consegue, ele diz que a gente não vive a liturgia das horas. Eu já estou encerrando minha palavra, porque a gente não consegue abrir e fechar ciclos. Por exemplo, a pessoa está em Caldas Novas. Nossa, eu tenho uma prova de matemática. Ai, meu Deus. Aí está lá debaixo daquela cascata. Gente, eu tenho prova de matemática. Para. A mãe diz, filho, relaxa, eu tenho que estudar. Aí a pessoa está comendo doce de leite, está estudando. Eita, porque aquilo. Ela não consegue, como diz o Anselmo, ela não consegue estar totalmente presente em Caldas Novas. Ela não está totalmente presente. Aí ela chega na prova de matemática. Gente, mas Caldas Novas é bom demais. Por que terminou aquele negócio? E a pessoa não consegue nem abrir ciclo nem fechar ciclo. O que o Anselmo Green me ensinou? Você sai, eu saía de aconselhamento, entrava no aconselhamento, saía de aconselhamento, entrava no aconselhamento. Eu não faço mais isso. Eu saio de um tempo de aconselhamento, ligo para o pastor Júlio e falo, cara, estou precisando tomar um café, onde você está? Estou no céu. Tem dia que a gente não consegue, mas aí o Júlio fala, cara, vamos dar um jeito. A gente dá um jeito, a gente se encontra no nosso gabinete pastoral, que é o Biscoitos Mineiro. Então ali é o gabinete pastoral. Ali é como o santo dos santos. A gente vai ali, gente, conversa, ri. É claro que a intimidade que eu tenho com o João, eu brinco, a gente ri de uma forma que eu brinco com poucas pessoas que a gente tem amizade. Eu estou fechando ciclo. Eu não posso ficar entrando no gabinete, no aconselhamento, entrando no outro. Se eu não consigo fazer isso, porque tem dia que não tem como, o Júlio está aqui, eu estou lá, não tem como, mas o que eu faço? Eu tiro pelo menos 10 minutos para respirar, para andar um pouco. Mas a pessoa está aguardando, eu não vou entrar na tirania do tempo. Calma, respira. A gente nunca ouviu a nossa respiração, gente. Tem gente que nunca parou para respirar. E um dia foi muito engraçado, eu estava puxando um treino de taekwondo. Aí eu pedi para todo mundo, a gente parou, depois de um treino, adrenalina. Aí eu pedi para todo mundo fechar os olhos, ouvir a própria respiração, o som do coração. E meu filhinho de 5 anos estava treinando nesse dia, o Julião lembra, o chegar alto. Estava lá, o curtindo. Aí apagou as luzes, eu falei assim, bem, aí quando acendeu as luzes, como é que ele falou? Foi. Aí todo mundo silêncio. Aí ligou a luz. Já tá na hora do lanche, né? 5 anos, demora. Meu filho, Gutinho. Mas alguns falaram, puxa vida, professor, é tão bom esse momento. É um momento para a gente trazer à consciência tudo aquilo que a gente treinou. A importância de cada exercício. Por isso que as artes marciais históricas, milenares, elas não abrem mão dos princípios. Porque aquele lugar é um lugar também para a gente se conhecer um pouquinho. E aí a gente precisa entender esse caminho. Só que a gente não tem liturgia das horas, gente. A gente não abre ciclos, não fecha ciclos. A gente vai emendando um ciclo no outro. A vida vai se tornando insuportável. Você não consegue abrir ciclo e fechar ciclo no trabalho. Você não consegue abrir ciclos e fechar ciclos na sua vida pessoal. Você não consegue abrir ciclos e fechar ciclos nas suas emoções. E aí, a gente vai deixando um rastro, a gente não procura, a gente não tem criatividade, a gente vai deixando tudo para ser resolvido. E quando que isso vai ser resolvido? Eu tenho trabalhado com os casais que eu aconselho. Eu falo o seguinte, pastor, no casamento resolve. Quem me garante? Deus, tá bom. Não, Deus vai resolver. Lá tudo vai dar certo. Não deixe para o casamento. Não pode ficar empurrando para o casamento. Tem coisa que dá para resolver agora. Não, pastor, lá a gente resolve. Não fecha ciclo, não abre ciclo, não resolve mágoas. E assim nós vamos caminhando. Aí esse livro me deu uma paulada, porque eu estou reaprendendo a fazer isso, a fechar ciclos, a abrir ciclos. Eu costumava ler 5 livros ao mesmo tempo. Muitas vezes eu estava lendo um livro, misturando coisas. Hoje eu estou aprendendo a fechar ciclos, literalmente fechar livros, abrir livros, e não misturar tanto. Às vezes eu faço a leitura de outra coisa para relaxar.
fazer isso. Eu estava numa reunião da equipe pastoral, acho que foi quarta-feira, eu falei, gente, eu vou até um limite hoje, vou fechar o ciclo aqui, porque eu preciso abrir um outro ciclo com os meus filhos. Ninguém entendeu direito assim. Gente, hoje é quarta-feira, o Vasco pode ir para a final da Copa do Brasil. Meus filhos nunca viram esse time para a final, eu espero que esse time seja campeão, porque não dá para ser vice mais. Eu falei, eu preciso abrir um ciclo, agora vai. Aí ele disse assim, mas pastor, mas aqui é... Não, lá é espiritualidade. Eles estão me esperando, gente, para divertir, a gente vai rir muito. E outra, o Vasco vai ganhar. Aquele gol do Diego Souza, gente, aquilo ali já foi uma maravilha. E toda a expectativa. Dia 1º, o Vascão tá aí. Mas olha só, gente, a gente tem que abrir ciclos, fechar ciclos, não adiantava ficar ali, tal. Não, quero fechar o ciclo aqui, a bênção, não quero abrir um ciclo com os meus filhos. Estou aprendendo isso. Se você falar, pastor, a queixa dessa mulher é tola, quem pode dizer isso? Eu, você? Eu que vou dizer, não, a queixa foi tola. Por que esse homem foi para o jardim? Não. Ela não negou que o amava. Ela abriu a porta, ele não estava mais, mas o que ela disse no versículo 4? E eu encerro a minha palavra aqui. Ela disse o seguinte, o coração dela palpitava. Meu coração começou a palpitar por causa dele. O coração ainda estava palpitando. Tem gente terminando um relacionamento, inclusive casamento, com o coração palpitando ainda. Amando, mas não quer fazer ajustes. Vai para o jardim, cada um vai para o jardim, outro vai para outro lugar, acabou. Ninguém procura mais. Então a gente precisa lidar com isso. Gente, o desafio está lançado. Minha última palavra é no sentido de enxergar essas rupturas como oportunidades. Muitas vezes a crise é importante porque ela revela o que pensamos, nossas máscaras, o que estamos guardando e tal. Então a crise também é positiva porque podemos exercer sabedoria. Eu defino sabedoria como o ato de saber empregar os conhecimentos que possuem até a exaustão de possibilidades. Isso para mim é sabedoria. Exaustão de possibilidades. O caminho está aberto. A tela está aí para ser repintada. Agora, a gente não pode deixar essas coisas nos destruir. Bem, vamos encerrar o ano, porque o texto diz que o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Há um rabino que diz o seguinte: a grande questão, o grande milagre não foi necessariamente a abertura do Mar Vermelho, não, enfim, se é o Mar Vermelho não é outra história, mas o mar se abriu. A questão essas águas ficaram abertas. O grande milagre não está necessariamente só na abertura, é na preservação das águas como paredes, poder passar. Nós vamos orar, mas antes temos mais uma música, depois vamos orar. Estamos quase no horário, faltam alguns minutinhos. Ouçam mais essa música e depois nós vamos discutir, fechando com ciúmes. Estamos encerrando aqui 10 minutos. 1, 2, 3, vai.
minha, deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista, não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Meu bem, me deixa sempre muito à vontade. Ela me diz que é muito bom ter liberdade e não há mal nenhum em ter outra amizade. E brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Eu quero levar uma vida, deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Muito interessante dessa música, porque ele diz o seguinte: o cara fala umas coisas bacanas, não ser impossível, não ser machista e tal, quero levar uma vida moderninha, mas por dentro o cara está se mordendo, você estou me mordendo. Minha proposta não é essa, porque se você pensar no início da letra, você pensa, poxa, é arravar, não é arravar. O Roger não está pensando, Roger, você está pensando em Cântico dos Cânticos? Não está, pelo menos eu penso que não. Ele está se mordendo. A minha proposta não é essa. Não é você se morder. É você não ser impulsivo, é verdade. É você não ser possessivo, é verdade. Mas não se mordendo por dentro, se matando, se consumindo. Mas é você ter propósito. Aí entra uma coisa que eu acho que fecha o nosso tempo. Depois temos aí, vamos terminar 10 horas no ponto, em razão até do silêncio também.
queria dizer o seguinte para vocês. Tudo isso aí fecha no ponto. A glória de Deus. A gente se relaciona para a glória de Deus também. Então não é se mordendo por dentro. É a glória de Deus. Se a motivação maior for a glória de Deus, se o arravá for derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, você não vai ficar se mordendo, porque isso aí tem um limite, cara. Cara, vocês ficar fingindo que não, eu procuro não ser impossível, eu quero levar uma vida moderninha, né? Deixar minha menina sair sozinha, tem que ter amizade. Mas aí você fica se consumindo, isso aí vai chegar um momento que é insuportável. Você tem que ter um propósito, beleza? Um propósito. E no nosso caso é a glória de Deus, não é esse morder por dentro. Ter esse propósito, beleza? Bem, nós vamos fechar 2 minutinhos, claro, com a musa do pop rock nacional, Paula Toller. E depois da Paula Toller, fechando com a musa, a gente vai orar esse sermão. Mas antes, anote se você tem alguma pergunta, alguma questão para a gente discutir. Só o Felipe perguntou naquele momento. Alguém tem alguma questão para a gente tratar depois? A gente vai ouvir um clipe, umas 2 perguntas talvez. Ou vamos ouvir o clipe primeiro, depois a gente encerra a pergunta. Pode ser? Bem, vamos encerrar com a música com a Paula Toller e depois a gente vai ouvir 10 minutinhos de pergunta. Rapaz, não é esse não, peraí. Não é esse? Ah não, não sei se eu esqueci. É isso aí. É nada. E aí a gente vai conversar. Se você tem alguma pergunta, se queira, é claro que depois também, Timóteo, eu posso também tirar dúvidas por e-mail, a gente bater um papo e a gente pode trocar ideias também depois. Não precisa necessariamente ser aqui, mas se você já quiser fazer aqui também, não tem problema nenhum. Como o Felipe fez. Alguma pergunta? O clipe já está quase no ponto? Então vai lá, alguma pergunta, gente? Aproveita que o clipe está aí. Sim, pode fazer. É que você falou no começo da cerimônia de casamento, qual é o processo do casamento. E uma das etapas necessárias é você deixar pai e mãe. E eu queria saber qual é o nível desse deixar o pai e mãe, né? Simplesmente sair da casa, você, agora meu pai não vai ter mais autoridade sobre mim, eu que vou mandar na minha vida, na minha família. Como é que funciona isso? Vamos lá. Gente, na minha visão, deixar pai e mãe é o seguinte. O que acontece é o seguinte: o que não é deixar pai e mãe, vou dar um exemplo. Nesses mais de 15 anos de terapia, de aconselhamento, aconteceram coisas engraçadas. Por exemplo, o que não é deixar pai e mãe? É quando você se casa e não tem a dimensão, por exemplo, que você está constituindo uma nova família. E você quer reproduzir na sua família tudo aquilo que você viveu na sua história. Você fala, mas pastor, é a minha história. Eu sei, mas você tem que ter uma avaliação crítica da sua história. Deixar pai e mãe para mim é ter uma avaliação crítica da sua história familiar. Saber que você está constituindo uma nova família, se tornando uma só carne, literalmente, e você precisa ter uma avaliação crítica dos seus valores, porque a outra pessoa também, que é a imagem e semelhança do Criador, e não a sua imagem e semelhança, ela também tem uma história, e essas histórias precisam se juntar. Deixar pai e mãe é ter maturidade para lidar com essa nova história que está sendo construída. Deixar pai e mãe é entender, como diz o terapeuta Carl Wierenka, ele diz o seguinte, ele tem uma tese, dançando com a família. Ele diz o seguinte, cada família tem a sua dança, mas quando há um casamento, os ritmos se misturam. Se você não tem essa noção, você fala, minha família, o ritmo que tocava era pagode. Aí você casa com uma pessoa que diz, não, meu ritmo era metal. Quando se casa, claro, de uma forma metafórica, o que vai acontecer? Às vezes até literalmente acontece isso, mas enfim, me lembro quando eu estava ouvindo os primeiros ritmos prediletos, com a minha esposa ao lado, eu falei assim, o que é isso que você quer? É uma coisa muito boa para você, cara. Tem como você evitar? Eu falei, tem. Também quando eu entrei no carro dela, eu vi algumas coisas, eu falei, não dá, mas com o passar do tempo, que engraçado. Eu passei a gostar, a apreciar coisas dela, ela aprendeu a apreciar algumas coisas, mas não tudo necessariamente. Tem coisa que ela não gosta, que eu gosto, daí. Não tem que gostar de tudo, ela tem que sentar, assistir o jogo do Barcelona. Quem disse, cara?
Olha o Leonel Messi, grandes coisas para ela, para mim é fantástico o Messi. Para ela não faz diferença nenhuma. Gente, e alguns íntimos ela não gosta, literalmente. Mas eu acho que deixar pai e mãe, Timóteo, a gente tem essa visão crítica. E outra, deixar pai e mãe também é você, acima de tudo, proteger o seu casamento. Tem gente que não deixa pai e mãe e não constrói o que um rabino ensinou. A Sebe de Rosas, um livro muito legal de um rabino, que é uma cerca. A Sebe é uma cerca de rosas. Ele diz que todo casal deveria cercar a sua relação. Tem gente que não faz isso. A família interfere a todo momento, a todo instante. Mãe querendo falar assim: olha, você está dobrando a cueca do meu filho diferente. Não pode. Que isso? Um cara de 40 anos, 30 anos, a mãe tem que dobrar a cuequinha dele. Só pode ser a cuequinha do Bob Esponja. Que é isso, gente? Tem que dobrar a cuequinha dele do Bob Esponja direitinho. Não dobra assim, tá errado. Olha, ele não gosta de comida assim. Gente, deixar pai e mãe, como diz o rabino, é você cercar o seu casamento com a sebe de rosas. Há limites dessa interferência. Há limites, você tem que ter discernimento, tem que ter maturidade, você tem que ter isso com o seu cônjuge, deixar pai e mãe entender isso. Muitas vezes tem casais que no início do casamento não conseguem deixar literalmente pai e mãe no sentido geográfico, mas deixam, mesmo morando na mesma casa por um tempo. Não é o ideal? Não é o ideal, mas tem gente que consegue assim mesmo deixar pai e mãe, mesmo morando na mesma casa. Tem gente que muda para a China e não consegue deixar pai e mãe, né? Porque não consegue fazer uma avaliação crítica dos seus valores. Então eu acho que deixar pai e mãe, resumindo, é você ter uma avaliação crítica da sua história de vida, ter a consciência que você está construindo um novo ritmo, que vai ter coisa do seu ritmo, mas não vai ter tudo, né? E ter o discernimento que você precisa proteger a sua relação, né? Tem gente que permite que a mamãe detone a esposa, a namorada e a noiva, ainda coloca lenha na fogueira. Aí tem gente que permite, deixa todo mundo interferir, não protege, proteja. Eu falo assim: não fique fazendo piada com o seu marido, com o seu namorado, toda hora depreciando, tal. Isso aí, gente, não é sebe de rosas. Você está expondo, humilhando, ferindo. Então, deixar pai e mãe é um processo de maturidade. Por isso que eu acho que alguns casais não estão prontos para o casamento. Mas como o casamento virou empresa, esse é o problema. A vovó já está convidada. Tudo bem, gente, eu lamento. Já contratei a empresa, que hoje é tudo. Se duvidar, o cara até falar: tem que fazer um casamento? Eu tenho. Se faltar o pastor, tem todo mundo aqui. A gente faz aqui na hora. Como é uma grande empresa, o meu filho já está contratado, o seu primeiro contrato e depois vai resolver os problemas de intimidade. Aí contrata o local, faz tudo, depois vem: pastor, descobri que a gente aqui assim, é complicado. A gente está indo assim para um, sei lá, a gente vai se destruir. Mas aí sabe como é que é? A vovó já está vendo não sei de onde, a viagem já está marcada. Tá, mas o mais importante não é isso. Tinha que ter resolvido primeiro o essencial do casamento. A mirra, o incenso, aquilo que é o sagrado, a gente tem que trabalhar essa dimensão. Então eu acho que deixar pai e mãe é muito mais do que uma questão só financeira. É claro que o judaísmo trabalha isso muito na dimensão das finanças. Se você não tem condições de sustentar, também é isso, gente, também. Mas não é só isso. Isso faz parte de deixar pai e mãe. Ter uma independência, construir o próprio caminho, mas existem outras questões psicológicas, afetivas, que determinam também esses limites de deixar pai e mãe. Beleza? Mais alguma pergunta antes do último clipe? E vamos encerrar, ainda temos 10 minutinhos. E depois também eu fico à disposição para responder. Mais alguma? Último clipe, a musa Paula Toller.
esse ciclo. Não há necessidade de tanta pressa, gente. Fazer tudo tão depressa. A gente pode viver amores significativos, amizades maravilhosas, mas a gente tem tido muita pressa, não tem deixado o arravar seguir o seu próprio curso. Isso é um problema grave. Então, gosto quando a Paula Toller canta: podíamos ter vivido um grande amor. Eu acho que podíamos ter vivido grandes amizades, grandes relacionamentos, mas pela nossa pressa, pela nossa impaciência, a gente vai atropelando, e um caminhão tem atropelado muita gente. Tem gente que diz: pastor, o caminhão me atropela, eu sou guerreiro, eu recupero. Cuidado, porque vai chegar um momento que você não vai aguentar mais isso. Tanto o caminhão te atropelando pela vida. Para, deixa o arravar seguir o seu curso. Se ele não tem seguido, busca ajuda nos pequenos grupos, no aconselhamento pastoral, nas amizades. Deixa esse arravar fluir, deixa Deus trabalhar o seu caráter. Como águas profundas, os propósitos do coração do homem, diz a Bíblia, são águas profundas, mas mergulhe nessas águas. Você não vai morrer afogado, eu garanto para você, porque Jesus é o melhor instrutor de mergulho. Não tem ninguém melhor, ele vai te acompanhar nesse mergulho maravilhoso. Você precisa ser curado, ser restaurado. Entregue os seus relacionamentos diante de Deus. Creia num tempo novo sobre a sua vida. Creia que Deus vai começar a derramar hoje mirra sobre os seus relacionamentos e azeite do céu. Creia nisso. Se você fala: pastor, faz tempo que eu não sinto mirra mais no nosso relacionamento, então eu oro hoje e pedir: Senhor, derrama mirra sobre a minha amizade, derrama mirra sobre os meus relacionamentos, derrama o sagrado amor sobre a minha vida, sobre o meu coração. Que Deus te abençoe muito, gente. Eu queria agradecer primeiro o clima tão gostoso, a receptividade de vocês, a liberdade que vocês me deram. Não é toda igreja que aceita um pastor que curte rock, músicas. Eu curto mesmo, eu nunca neguei isso. Desde o dia que eu subi no púlpito até o último dia eu falo: acho isso uma bobagem. Eu não só assisto filme evangélico, não só leio poesia evangélica, não só vou ao teatro evangélico. Eu sou do mundo sem ser mundano. Deus me deu a liberdade de fazer links. Eu leio Marx, leio Freud, não perca a minha fé. Ouço todas as músicas. Acho até que tem muita música evangélica chata, insuportável. Mas tem muita música legal, mas tem muita coisa chata, insuportável, que eu não aguento. Eu fui ouvir um dia desse uma música, eu falei: Deus, misericórdia, vou tirar isso, porque senão eu posso, inclusive, sofrer um acidente, sei lá, porque o negócio é muito insuportável. E tem muita coisa boa, muita coisa boa. Então, assim, e gosto também de muito louvor, gosto, sabe, eu acho que a vida é assim, sabe, olhar a vida com esse olhar. Para mim, a vida tem muita coisa que a gente tem demonizado, que é uma bênção, sabe? Tem muita coisa maravilhosa e tem muita coisa que a gente tem espiritualizado, que tem causado doença no nosso segmento. Que Deus nos abençoe, gente. Que a gente enxergue o relacionamento como um caminho espiritual. Que a gente enxergue toda essa caminhada maravilhosa como um caminho de crescimento. Que a sua intimidade possa refletir a glória de Deus, né? E a minha última palavra é a seguinte, e depois eu quero orar. Jeremias diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: shalom, shalom, paz, paz, quando não há paz. Eu falei para Deus um dia e continuo falando: eu não quero me encontrar nessa situação vendendo o que não é verdadeiro. Eu quero pregar a paz, quero ser um agente da paz, quero literalmente trabalhar pela paz na minha própria vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Não vamos simplesmente curar superficialmente. Deus quer nos curar de uma forma profunda. Cântico dos Cânticos, gente, a gente não trabalhou ainda nem, a gente viu assim um pouquinho do livro. E nós ficaríamos aqui muitos sábados, trabalhando, caminhando. Mas tem muita coisa boa. Leia o livro, estudem o livro. Montem um estudo dirigido no livro, nos grupos pequenos da mocidade. Isso não é tão difícil. Eu passo o material, vocês mesmos com a criatividade, com a dinâmica de vocês e com a realidade de vocês, vocês adaptarão para os grupos da Nacional. Mas vamos trilhar esse caminho. Obrigado pela oportunidade maravilhosa. Espero que muitas vidas sejam restauradas, que muita gente veja esse vídeo, que ouça, que
Deus abençoe, que Deus cure, que Deus abra um caminho de intimidade maravilhoso. Obrigado, Deus abençoe, vamos orar. Deus, obrigado por esses dias, obrigado pela tua palavra maravilhosa, que o Senhor nos cure, Pai. A nossa geração precisa de uma palavra diferente sobre relacionamento. A nossa geração tem muitas vezes sido empurrada para uma vala comum, um lugar comum, mas a tua igreja tem uma palavra profética, Senhor. Nós temos uma palavra sublime sobre amor, intimidade, sexualidade. Muitas vezes a igreja não tem descoberto esse caminho porque não tem estudado seriamente a tua palavra. Mas eu creio que a tua palavra é viva e eficaz. Ela é capaz de curar, de nos restaurar plenamente. Pai, nós cremos na vida abundante que há em Cristo Jesus. Pai amado, que o Senhor nos dê um novo olhar para a vida, um novo olhar para os relacionamentos. Não queremos nos esconder, Pai, por trás de dogmas, de religiosidade. Que o Senhor nos cure e nos trate profundamente. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que terá a oportunidade de ouvir essa palavra, de assistir, de indicar para alguém. Eu peço que o Senhor abençoe. Pai, não peço que as pessoas concordem com tudo que eu penso, a forma como eu vivo, mas eu peço que aquilo que for palavra tua permaneça. Pai amado, obrigado, porque esses dias eu, Pai, estive aqui não como alguém especialista em relacionamentos, mas como alguém que está na mesma jornada, lutando a cada dia, precisando de cura, adoecendo algumas vezes, Pai, por meio das coisas que eu mesmo, Pai, me meto às vezes por palavras que eu afirmo que ferem pessoas. Eu estou no mesmo caminho, adoecendo muitas vezes, sendo curado, indo para o jardim, sendo buscado, muitas vezes buscando alguém no jardim. Mas é assim, Pai. A vida é dinâmica, é maravilhosa. Queremos enxergar a tua bênção a cada momento, Pai, em nossas vidas. Abençoe essa juventude, abençoe esta igreja, abençoe cada relacionamento, os amigos, Pai, abençoe os noivos, os esposos, as esposas, Pai, os filhos, os pais. Meu Deus, tem misericórdia, derrama do teu azeite santo sobre os nossos relacionamentos. Que seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Pode falar aí, pega. Achava que estava saindo no mês. Aí agora ele desenrolou, velho. Acho que alguém viu eles saindo, aí não, agora a gente tem que subir, né? Agora escondidinho tá rolando. Sabe a hora que você colocou um, sei lá, que era não você, né? Bora, assim. Com um chifrezão, né? Aí ele tava aqui, velho. Aí eu tipo, tentei tirar ele do chifre. Aí ele deu um passo lá assim, eu consegui, eu falei, ih, cara, não dá pra tirar ele da câmera. Vai estar no YouTube então, vamos ver. É tamanho da Gabi.